Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Esmeralda não responde Lúcio. Lúcio diz que está ali para protegê-la e para cuidar dela e do seu filho. Esmeralda fica assustada e comunica a Dominga que Lúcio acabou de ligar para ela. Dominga fica passada. Esmeralda diz que não conseguiu falar, pois quando ouviu a voz dele, se assustou muito. Dominga pergunta onde ele estava. Esmeralda diz que ele disse que veio para a capital, atrás dela e do seu filho. Dominga pede que ela não se preocupe, pois agora ela não está sozinha, e se Lúcio pensar em pôr os pés naquela casa, irão arrebentar ainda mais a cara dele. Esmeralda segura seu filho e segue assustada. Socorro diz a Esmeralda que Crisanta disse que o Dr. Lascaino virá vê-la ali em casa, para que ela não tenha que deixar o bebê. Dominga diz que agora que esse desgraçado do Lúcio está na capital para atormentar a Esmeralda, Deus colocou no caminho dela o Álvaro, que fará os olhos dela terem luz. Esmeralda diz a Socorro que tem pavor de Lúcio Malaver e teme que ele queira tirar seu filho. José Armando visita Graziella. Ela fica surpresa com a visita dele. Ele diz que precisava muito falar com ela. José Armando diz que, em seus momentos de solidão, pensa que cometeu um erro grande ao terminar com ela, pois tudo estava indo bem entre eles. José Armando pergunta se ela quer voltar com ele. Na vila, Cláudio toca violão. Adrian chega muito triste e pede a Cláudio um jornal. Jéssica decide ir atrás de Adrian. Graziella diz a José Armando que gosta de outro, mas não pode dizer para ele. José Armando pergunta se ela realmente ama outro ou se está chateada com ele. Graziella diz que só saíram juntos como amigos ou primos, pois sentimentalmente não pode haver nada entre eles. José Armando pede para recomeçarem. Dominga diz a Esmeralda que o bebê dela adora a música do Cláudio. Esmeralda concorda e fala que seu filho adormeceu. Dominga pergunta se ela quer levá-lo para o berço. Esmeralda prefere ficar com ele em seus braços. Dominga diz que ela está mais tranquila. Esmeralda diz que Irmã Piedade lhe disse um dia que a angústia de uma mãe acaba passando para os filhos e não quer que seu filho sofra por nada no mundo. Dominga diz que talvez a peste do Lúcio Malaver não esteja ali e tenha dito isso só para assustá-la e para ela ficar pensando nele. Esmeralda diz que tem certeza que, apesar de tudo, o Lúcio seria incapaz de fazê-la mal. Dominga diz que aquele demônio abusou dela e José Armando a deixou por causa disso. Esmeralda diz que José Armando lhe deixou, porque o amor que dizia sentir por ela não era tão forte como dizia, e o amor dele era uma cruel mentira. José Armando diz a Graziella que as coisas podem voltar a ser como antes. Graziella diz que o namoro deles foi bom e divertido, mas não quer recomeçar e sabe que ele também não quer. Graziella pede que ele tente com outra pessoa. Ele diz que já tem um fracasso em sua vida e não quer tentar nada de novo. Ele diz a Graziella que desde crianças eles se conhecem e se dão bem e lamenta não ter se casado com ela. Ele pede a ajuda dela. Graziella quase chora. Depois, eles se aproximam e dão um beijo. Fátima chega ali e surta de alegria ao vê-los se beijando. Ela deseja felicidades a José Armando e Graziella e diz que sabia que eles iriam se reconciliar. José Armando diz que Graziella ainda não respondeu. José Armando pede Graziella em casamento. Fátima manipula a filha e ela responde que sim. Adrian sofre sozinho e se lembra de quando foi humilhado por Fátima. Jéssica chega ao quarto de Adrian e o percebe triste. Jéssica pergunta se ele não fica feliz com sua presença. Ele concorda que fica assim. Graziella está deitada. Fátima pergunta à filha por que ela não lhe disse sobre a reconciliação com o José Armando. Graziella sente tédio da mãe. Fátima diz que precisam ligar para o jornal para anunciarem que ela voltou com o José Armando. Graziella diz que isso é uma farsa e não ama o José Armando. Fátima diz que ela o amou muito e irá se apaixonar por ele outra vez. Graziella pergunta por que a mãe não pensa nos seus sentimentos e não lhe respeita.
Fátima diz que ela mesma não se respeita, pois estava querendo ter algo sério com o peão. Fátima diz que não vai mais tolerar que ela siga com aquele cafajeste. Jéssica pede ao Adrian para entrar no quarto dele. Ele diz que prefere não deixá-la ir no seu quarto, pois o povo da vila pode falar certas coisas. Jéssica tenta seduzi-lo e pede que ele não se faça de difícil, pois gosta dele. Adrian decide ignorá-la. Fátima revela a Graziella que ofereceu muito dinheiro ao Adrian, mas ele não aceitou. Graziella diz que não é todo mundo que vende alma pro diabo como ela. Fátima diz que ela não irá tirá-lo do sério. Fátima pede que a filha não se aproxime daquele cachorro de novo pelo próprio bem, porque é capaz de tudo para defender o que é seu. Fátima ameaça mandar alguém matar o Adrian se ela continuar com ele. Graziella sofre profundamente. Fátima liga para os jornais para anunciar a reconciliação de Graziella e José Armando e o noivado de ambos. Álvaro visita Esmeralda. Álvaro elogia Esmeralda. Crisanta comenta com Branca que está preocupada com José Armando, porque parece que ele se sente sozinho demais. Branca acha que José Armando ainda ama sua filha. Ela deseja que eles se reconciliem o mais rápido possível. Fátima chega e as comunica que Graziella e José Armando voltaram a namorar. Álvaro diz a Esmeralda que poderá operá-la assim que ela quiser. Esmeralda diz que se dependesse dela, ela já teria a operado, pois quer ver seu filho logo. Álvaro diz que o mais conveniente seria operá-la depois de 2 meses, para que ela se recuperasse bem do parto. Ele deseja realizar o sonho dela. Dominga leva um café para Álvaro. Ele agradece. Dominga descobre que Álvaro não é casado e que mora com a mãe. Álvaro elogia o filho de Esmeralda. Esmeralda diz que ele é muito lindo e será muito feliz. Ela diz que quando pensa nele, sente muito medo e por isso quer ser operada para lutar para que seu filho seja uma criança feliz. Álvaro diz que ela conseguirá, pois ela é uma mulher de muito valor. Esmeralda diz que será mãe e pai para o seu filho. No dia seguinte, Adrian volta do trabalho. Dominga cumprimenta Cláudio e comenta que ele fica andando de cima para baixo e nunca se cansa. Dominga elogia o trabalhador. Cláudio diz que às vezes para e pensa que sua vida não tem sentido, já que trabalha muito e não tem ninguém em sua vida para lhe fazer companhia. Dominga pede que ele não pense nisso. Adrian cumprimenta os dois e diz que está chegando agora. Cláudio diz que Adrian é jovem e é bom ele trabalhar enquanto pode. Adrian chega até Esmeralda, cantando para acalmar o filho dela. Esmeralda sorri e diz ao Adrian que seu filho dorme igual um anjinho. Adrian diz que está morto de sono, pois ainda não se acostumou a trabalhar de noite. Esmeralda pergunta se ele sente saudades do campo. Adrian diz que muita. Esmeralda diz que seu filho completou sua vida. Ela pergunta como vai o namoro dele com a Graziella. Adrian diz que a mãe dela descobriu tudo, que ele está ali, mas sabe que ela o ama. Adrian diz que vai ler o jornal para conseguir dormir. Dominga lamenta e diz a Esmeralda que Adrian não nasceu para viver na capital. Adrian lê o jornal e vê o anúncio do noivado de Graziella com José Armando. Adrian fica profundamente abalado. Esmeralda alimenta seu filho. Dominga diz que vai passar a roupinha dele para ele ficar bem bonito. Adrian chega e informa Dominga o que acabou de ler no jornal. Adrian diz que Graziella vai se casar com José Armando. Esmeralda também fica chocada. Dominga diz que isso é uma pouca vergonha e José Armando é um desalmado por fazer tudo isso. Adrian também fica muito pálido e quase passa mal. Dominga acha isso injusto e diz que José Armando e Graziella vão se casar, sabendo que Esmeralda ainda o ama. Adrian diz que Graziella não se casará com o Dr. Penha Real porque ela gosta dele. Branca comenta com Crisanta que ainda não acredita em tudo isso. Crisanta diz que não entende a Graziella e achou que a decisão dela fosse definitiva. Crisanta comenta que acredita que Fátima esteja manipulando e pressionando Graziella. Branca diz que Esmeralda vai sofrer muito quando ficar sabendo de tudo isso. Crisanta lamenta e diz que desde que nasceu, Esmeralda só sofreu. Branca diz que ela era feliz, antes deles aparecerem na casa grande. Aurora vê Adrian desesperado. Crisanta diz a Branca que se não fosse por isso, ela nunca teria recuperado a Esmeralda.
Branca diz que fica feliz por ter sido assim as coisas, porque mesmo que Esmeralda tenha sofrido no início, ela teve uma bênção que é o filho. Adrian começa a chorar ao saber de tudo. A Aurora o percebe muito triste e oferece sua ajuda, sua companhia. Ele diz que não quer nada e pede que ela o deixe em paz. A Aurora fica triste. Branca vai à casa de Esmeralda e fala que sente muito por tudo isso. Dominga está furiosa com José Armando e Graziella. Branca diz a Esmeralda que tinha medo de falar isso para ela e nem soube da foto do jornal. Esmeralda diz que foi uma tonta, pois já era de se imaginar, já que ele quis se divorciar dela. Branca diz que José Armando ama ela e só está querendo ficar com Graziella para esquecê-la. Crisanta pede que Amélia peça a Jacinta para ir ao mercado agora mesmo. Fátima chega com Graziella ali. Ela pergunta como todos estão na casa. Crisanta diz que bem. Fátima diz que finalmente Graziella e José Armando vão se casar. Crisanta parabeniza Graziella e diz que ela saiu muito bem no jornal. Graziella diz que isso foi ideia da sua mãe e não teve outra saída, a não ser aceitar. Graziella diz que José Armando disse que estava sozinho e pediu sua ajuda para superar a tristeza. Crisanta diz que ela não pensou no Adrian, que ficará arrasado quando souber de tudo isso. Crisanta diz que se referia a Esmeralda, que sofrerá muito com tudo isso. Sebastião vê a notícia no jornal, onde informa que Graziella irá se casar em breve com José Armando. José Armando diz que não sabia que sua tia tinha divulgado a notícia. Sebastião diz que a cidade inteira deve estar sabendo de tudo. José Armando diz que não se importa com a sociedade. Sebastião lamenta por Esmeralda e diz que com isso José Armando causou uma grande tristeza e dor nela. Branca diz a Esmeralda que é triste vê-la assim e se sente mal por não poder ajudá-la. Esmeralda diz que irá se recuperar e vai ser forte pelo seu filho, que será sua companhia. Esmeralda diz que espera que José Armando consiga ser feliz. Rodolfo comenta com Fátima que finalmente vão realizar o sonho de casar seus filhos. Fátima diz que nem todos ficaram contentes. Rodolfo diz que Branca nunca deu importância ao nome da família como todos. Uma mulher chega ao hospital, desesperada, e pede que José Armando atenda sua filha, que está muito doente. A mulher conta que o pai da menina lhe abandonou com 6 meses de gravidez e nem apareceu para conhecer a filha e se negava a aceitá-la. Fátima diz a Rodolfo que Branca exagerou muito e se entregou tanto à filha que parece que nem tem família, além de Esmeralda e da criança. Rodolfo diz que vê as coisas de outro modo. E, além disso, tudo o que aconteceu abre um abismo de incompreensão entre Esmeralda e ele, pois ela não o vê como pai. Fátima diz que ele teve muita consideração. Rodolfo diz que não e agiu errado com ela, além de tê-la tratado mal. Fátima afirma que ele agiu corretamente, porque as coisas estão do jeito que sempre sonharam. Rodolfo diz que tentou consertar tudo, mas não foi possível. Mas pelo menos o casamento do José Armando com a Graziella compensará todo o resto. Adrian vai até a Aurora e pede desculpas por tê-la tratado mal. A Aurora diz que só queria saber como foi a noite dele, mas escolheu a hora errada. Ele pede desculpas novamente e fala que ela não tem culpa do que está acontecendo. Ele diz que a desilusão o deixou revoltado. Adrian vai até Esmeralda. Ela diz que está triste, pois apesar de ter terminado com José Armando, isso ainda lhe machuca. Adrian diz que pelo menos o José Armando a amou de verdade, mas ele é o único culpado do que está acontecendo, pois se iludiu demais com Graziella. Graziella vai à vila falar com Adrian. Esmeralda diz a Adrian que as coisas apenas voltaram ao normal. Ele diz que não pode suportar tanto desprezo. Ele revela que Fátima lhe humilhou e até ofereceu dinheiro para ele deixar a Graziella. Adrian diz a Esmeralda que o destino dos dois está unido pela tristeza. Os dois se apoiam um no outro. A Aurora recebe uma ligação de Álvaro. Ela o informa que Esmeralda está ali. Graziella chega à casa de socorro e diz que está procurando o Adrian Lucero. Adrian aparece ali. Graziella diz que quer falar com ele. Adrian diz que ela acabou de ficar noiva e já veio procurá-lo. Graziella insiste que ele fale com ela, pois se depois do que ela disse a ele não quiser saber mais nada dela, irá embora para sempre. Adrian a leva para o seu quarto. Esmeralda atende Álvaro. Álvaro pergunta por ela e pelo bebê.
Ela diz que estão bem. Álvaro diz que esteve pensando nela e no bebê. Esmeralda diz que tem dias que não são tão felizes. Álvaro diz que gostaria de visitar ela e o bebê. Esmeralda diz que ele será muito bem-vindo. Ele pede que ela se cuide e avisa que estará à disposição dela para tudo que ela e o bebê precisarem. Hortência pergunta com quem Álvaro estava falando, tão contente. Ele diz que era a Esmeralda. Dominga elogia Álvaro para a Esmeralda e fala que esse sim é um bom homem. Dominga diz que espera que Álvaro a ajude a esquecer essa tristeza. Esmeralda diz que vai visitar a irmã Piedade e quer rezar para que Deus lhe dê forças, pois está triste, porque José Armando esqueceu muito rápido do amor que tinha lhe jurado. Dominga diz que não sabe o que é pior, se é o Lúcio Malavé ter aparecido ali na capital ou o que o José Armando está fazendo. Esmeralda diz que seu filho jamais terá um pai e perdeu José Armando para sempre. Hortência pede que Álvaro traga Esmeralda para casa, pois quer conhecê-la. Hortência diz que leu no jornal que José Armando vai se casar. Álvaro fica surpreso e diz a si mesmo que agora entende a tristeza da Esmeralda. Chorando muito, Adrian pede que Graziella fale o que quer. Ele diz que mora ali e pergunta o que ela achou. Ele diz que se ela veio se desculpar, não precisa, pois sabe onde se meteu e o que deve esperar dela. Ele diz que foi teimoso demais, pois na casa grande ela demonstrou que não trocaria nada por ele. Ele diz que ali só tem um homem sincero, honrado e trabalhador, e a única beleza dele são suas mãos, para lutar pelo que quer, e seu coração, para amar a mulher que quer ao seu lado. Graziella diz que o ama e está disposta a demonstrar para ele da maneira que ele quiser. Ele pergunta se ela tem certeza do que diz. Adrian se aproxima de Graziella e a beija. Ambos choram e se amam por uma última vez. Ele a pega no colo e decide transar com ela naquele quarto. Ele a ama loucamente, a enche de carinho e a assente em seus braços. Adrian faz amor com Graziella. Enquanto isso, Rodolfo diz a Fátima que pensou em dar um apartamento de presente para o José Armando, mas olhando atualmente, dará uma casa, pois terá melhor. Fátima se ilude e fala que já vê a casa cheia de netos, pois a família irá crescer. Amélia chega e informa a Fátima que Branca acabou de chegar. Fátima diz que tem muitas coisas para planejar com Branca. Rodolfo se pergunta como seu neto deve ser e se parece com ele. Depois de fazerem amor, ainda chorosos, Graziella afirma para Adrian que o ama. Adrian diz que é uma bela maneira de demonstrar, ficando noiva do Dr. Penha Real. Graziella diz que está ali, com ele, e ninguém lhe obrigou e ainda o ama. Ele diz que ela o ama como se lhe desse esmola e recebeu o amor dela como recebia as moedas que lhe davam para cantar no trem, como migalhas. Graziella diz que é muito grata por ele ter largado tudo e seguido ela. Aurora pergunta a Esmeralda se o bebê dela dormiu. Esmeralda diz que sim. Esmeralda pergunta se a Dominga já voltou do mercado, pois gostaria de visitar a irmã Piedade. A Aurora diz que pode ir com ela e podem deixar o José Rodolfo com a Socorro. Esmeralda abençoa o filho e diz que ele é seu alicerce para que ela supere a imensa dor que tem no coração. Adrian pede que Graziella não fique o enrolando, pois ela vai se casar com o José Armando, e é isso que importa. Ele diz que se ela veio convidá-lo para o casamento, poderá ficar no último lugar. Graziella explica que não queria, mas sua mãe a forçou e não a deixou em paz. Graziella conta que depois que o José Armando se separou da Esmeralda, tudo isso aconteceu, mas revela que só ama o Adrian. Ela pergunta o que ele quer que ela faça para que o convença. Ele diz que ela é muito vazia, pois vem ali e demonstra carinho, mas depois vai embora e o deixa sozinho. Graziella diz que sua mãe não deixa. Adrian diz que ela não é uma menina, e sim uma mulher, e a Fátima não pode viver por ela. Graziella diz que o ama e que daria qualquer coisa para ficarem juntos. Ele pergunta se ela dirá a mesma coisa quando se casar com ele. Em seguida, ele pede que ela vá embora, pois não quer saber mais nada dela. Sofrendo muito, Graziella se retira do quarto do peão e chora muito do lado de fora. Adrian também sofre. Betânia observa tudo o que aconteceu. Adrian diz que tudo acabou.
Tempos depois, Dominga chega à vila e encontra Socorro cuidando do bebê. Socorro diz que Esmeralda e Aurora foram visitar a irmã Piedade e ficou ali cuidando do bebê. Graziella vê o filho da Esmeralda e toca no menino e também dá um beijo nele. Graziella vai embora. Aurora chega ali e pergunta a Dominga o que a senhorita Penha Real queria com o Adrian. Dominga diz que o Adrian está ali por causa dela, mas agora ela se casará com o José Armando. Esmeralda reza na capela do orfanato. Ela pede forças a Deus para continuar seu caminho sozinha e conseguir viver tranquila sem seu filho e pensando nele, pois sabe que seu coração estará com José Armando até sua morte. Branca diz a Fátima que se ela pedisse sua opinião, teria dito para ela não publicar nada. Fátima diz que fica muito feliz de anunciar aos seus amigos que José Armando e Graziella estão noivos outra vez. Branca diz que acha isso ridículo. Branca diz que preferia ter mantido o assunto em segredo. Ela diz que Esmeralda é sua filha e sofre muito, mas para Fátima não parece importante isso. Fátima finge que isso lhe afeta também. Fátima pergunta por Graziella. Crisanta diz que ela ainda não chegou. Graziella chega em casa. Paula percebe que ela está chorando muito. Fátima diz a Crisanta e Branca que naquela casa, o único que se importa com a felicidade de sua filha e do José Armando é o Rodolfo. Branca diz que não é bem assim. Ela diz que Fátima não consegue entender nada. Fátima diz que o José Armando já está separado da Esmeralda, pois não a ama, e o casamento deles foi um fracasso. Fátima diz que é válido que José Armando tente ser feliz com outra mulher, e não tem alguém melhor que sua filha. Paula liga para Fátima e a avisa que Graziella chegou em casa muito mal. Fátima diz que Graziella já chegou em casa e não se sente bem. Fátima sai para saber como a filha está. Lucília elogia o bebê de Esmeralda e pede que ela cuide dele. E se cuide também. Lucília diz que Deus nunca as abandona e ele mandou uma bênção grande que é o filho de Esmeralda. Esmeralda agradece. Irmã Lucília decide ir almoçar e se despede de Dominga. Branca conta para Crisanta que Esmeralda está muito mal e tem medo dela ficar doente. Crisanta se pergunta onde vai parar tudo isso, pois não podem construir a felicidade por cima da dor dos outros. Esmeralda mima seu pequeno. Dominga diz que passeou com o bebê e ele acabou pegando no sono. Dominga diz que Graziella esteve ali e falou com o Adrian. Dominga também conta que Graziella levou o filho dela e o beijou. Dominga afirma que Adrian continua trancado no quarto. Esmeralda lamenta e diz que agora é a vez do Adrian sofrer. Fátima chega em casa e vai perturbar a filha. A vagabunda pega Graziella pelo braço e pergunta onde ela estava. Graziella diz que foi ver o Adrian e esteve no quarto dele com ele. Graziella pergunta se ela quer saber mais coisas. Fátima quase morre. Graziella diz à maldita que ela conseguiu o que queria, como sempre, pois o Adrian não quer saber mais nada dela, a mandou embora e pediu para ela não voltar mais. Graziella diz que quer morrer. Graziella revela à mãe que não vai se casar com o José Armando. Fátima diz que ela tem que fazer o que ela mandar. Graziella acusa Fátima de ter arruinado tudo e lhe separado do Adrian. Graziella diz à mãe que a odeia, pois ela destruiu sua vida e conseguiu o que queria. Fátima dá um tapa em Graziella e tenta fazer a filha reagir. Graziella segue sofrendo. Branca liga para Cacilda. Cacilda avisa Branca que Fátima está brigando com Graziella de maneira muito violenta. Branca avisa Crisanta que Graziella teve uma crise forte e pede que ela avise ao Rodolfo e também que ligue para o José Armando. Adrian conta para Esmeralda que Graziella esteve ali e disse que o noivado não foi ideia dela e que Fátima pediu para publicar a foto no jornal e que ainda o amava. Adrian diz que Graziella cedeu aos apelos do Dr. José Armando e da mãe. Esmeralda sofre. Adrian pede desculpas por ter dito isso a ela. Esmeralda diz que está convencida de que José Armando não quer mais nada com ela. Adrian diz que tudo isso vai passar. Adrian fala que o doutor a enganou e Graziella colocou os pés nesse mundo de ouro e sacode a terra dos sapatos e sobrou ele no meio da terra. Crisanta comunica a José Armando sobre a crise que Graziella teve. José Armando fica preocupado.
Crisanta diz que Branca foi ver Esmeralda de manhã e voltou muito triste, porque a moça está sofrendo muito depois de ter descoberto sobre o casamento dele. Branca pergunta a Fátima o que houve com a Graziella. Fátima diz que ela está nervosa e teve um ataque histérico. Branca diz que o José Armando chegará ali daqui a pouco para examiná-la. Fátima diz que Graziella só precisa descansar. Graziella afirma que quer morrer e segue chorando, dizendo que não vai aguentar viver sem o Adrian. Adrian pergunta a Esmeralda se ela gostaria de voltar para Casa Grande. Esmeralda diz que sim, mas antes precisa se operar. Ela diz que o Dr. Lascaino está bem entusiasmado e quase garantiu que ela poderá ver. Adrian diz que espera que Deus a ajude e ela consiga ver. Ele pergunta se ela irá depois da operação. Ela diz que sim, pois não é mulher da capital e não tem muito o que fazer ali. José Armando examina Graziella. Graziella pede que a mãe lhe deixe a sós com o José Armando, pois precisa falar com ele. Fátima acaba sendo obrigada a deixá-los a sós. Graziella pergunta a José Armando se ele ainda gosta da Esmeralda. Ele diz que ela está no seu passado e Graziella é o seu futuro. Graziella afirma que a felicidade dele é a Esmeralda e o filho dele. Graziella diz que hoje viu o bebê e ele é muito bonito e não merece crescer sem um pai. Graziella diz ao primo que não o ama e só sente carinho por ele, apenas isso. Graziella revela a José Armando que está apaixonada por Adrian Lucero e só sentiu paixão por ele. José Armando fica surpreso. Ela diz que ama o Adrian com todas as suas forças e não pode evitar. Ela diz que desde que o conheceu, sentiu uma coisa que não sabe explicar. Graziella diz que ele deve entender, já que sentiu o mesmo pela Esmeralda. Graziella diz que foi onde Esmeralda mora e viu o filho dela, indefesa e inocente, e percebeu que o lugar dele é lá, junto da Esmeralda e do bebezinho. José Armando fica pensativo. Graziella diz que não vai se casar com ele e não pode prometer isso. Ela o deixa livre e pede que ele busque a felicidade que tanto sonhou ao lado da Esmeralda. Graziella se resolve com ele e ficam como bons amigos. Dominga comenta com Esmeralda que a senhorita Penha Real não parecia nada contente e estava com um olhar muito triste. Dominga diz que Graziella também não é feliz. Esmeralda diz que queria fechar os olhos e acordar na sala de operações para saber se poderá ver ou não. Esmeralda diz que quer estudar muito e trabalhar para o seu filho. Ela também garante que tirará José Armando do seu coração e dos seus pensamentos. Esmeralda diz que ele ainda está na sua cabeça como uma obsessão e não quer mais pensar nele. Rodolfo diz a Fátima que ela tem que saber de alguma coisa e pergunta o que Graziella disse, pois deve ter explicação para ela estar assim. Fátima diz que não devem dar tanta importância a isso, pois qualquer um tem um momento ruim. Rodolfo diz que acharam que ela ficaria feliz por ser novamente a noiva do José Armando. Branca opina que acha que Graziella não quer voltar para o José Armando, pois não está apaixonada. Fátima diz que ela foi noiva dele e aceitou quando ele propôs reconciliação. Branca acusa Fátima de ter pressionado Graziella. Rodolfo pede que elas se acalmem e não discutam. Branca diz a Fátima que ela é muito dominadora e Graziella, a vida toda, sempre fez o que ela quis. Branca diz que Graziella é sensível e deve ter se sentido mal por causa da Esmeralda quando saiu com o José Armando. José Armando chega ali e relata que rompeu seu compromisso com Graziella. Rodolfo diz que isso é inadmissível e não é brincadeira de criança. José Armando diz que Graziella não o ama e nem quer ser sua esposa. Ele pede que todos a deixem em paz. Fátima chora. Rodolfo pergunta o que Branca sabe. Branca diz que sabe o que todos já sabem. Graziella e José Armando não se amam e simplesmente se cansaram de continuar com essa farsa. Rodolfo pergunta se ela tem esperanças do José Armando se reconciliar com a Esmeralda. Branca diz que isso seria um milagre. Branca quer que sua filha e seu neto convivam com ela e Rodolfo. José Armando chega à faculdade. Ele se lembra de quando Graziella lhe disse que viu o filho da Esmeralda e que percebeu que tinha mais uma razão para não se casar com ele. A Aurora comenta com Socorro que Esmeralda está muito triste.
Socorro diz à filha que ela também está. Aurora diz que hoje viu a Graziela Penha-Real e percebeu que o Adrian nunca vai gostar dela, pois ele está apaixonado pela Graziela. Socorro diz que Graziela vai se casar com o Dr. Penha-Real. Aurora diz que o Adrian a ama e nunca se esquecerá dela. Chega um enorme arranjo de rosas para Esmeralda. Socorro acha as rosas lindas. Dominga avisa Esmeralda que chegaram umas flores lindas para ela. Esmeralda sente que são rosas. Aurora lê o bilhete e percebe que as flores foram enviadas por um admirador secreto. A Aurora comenta que a pessoa que mandou tem bom gosto. Esmeralda teme que possa ter sido Lúcio Malaver. Enquanto isso, Lúcio Malaver está em sua casa da capital e lê um jornal, onde informam que Graziela e José Armando vão se casar. Lúcio quer ganhar tempo para reconquistar Esmeralda. O funcionário de Lúcio o avisa que a secretária entrará em contato em breve para informar sobre a consulta dele com o médico. Lúcio liga para a enfermeira e a relembra de sua consulta. A enfermeira revela que a consulta dele só será marcada para daqui a 2 meses. Lúcio se estressa. Ele procura outros contatos para conversar. Cacilda vai até Graziela e a informa que Doris está no telefone. Graziela segue numa profunda depressão. Graziela atende a amiga e diz que não poderá sair com ela. Graziela revela que acabou de terminar com o José Armando e com o Adrian. Graziela diz que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Fátima pergunta a Cacilda quem ligou. Cacilda diz que era a Doris. De repente tocam a campainha. Cacilda atende e é Crisanta. Crisanta veio falar com Graziela. Fátima diz a Crisanta que as coisas não vão ficar assim. Crisanta pede que Fátima deixe Graziela em paz, pois ela a deixou num estado de depressão e desespero por dominá-la e julgá-la, e ela acabará ficando louca. Fátima diz que tudo isso é culpa do Adrian. Crisanta diz que eles se apaixonaram. Fátima diz que odeia o Adrian e não ficará satisfeita enquanto ele não sumir dali. Adrian toca violão e canta com Cláudio na vila. Esmeralda diz a Dominga que está muito cansada, mas não consegue dormir. Dominga diz que as músicas do Adrian são tristes. Esmeralda comenta que o Adrian, que sempre foi forte, agora está sofrendo, como um menino desprotegido. Dominga diz que ele vai demorar para se recuperar. Esmeralda diz que o Adrian perdeu a Graziela, assim como ela perdeu José Armando. Melésio revê Florzinha. Ele diz que estava cortando o mato de todas as casas da cidade e está trabalhando cedinho todos os dias. Melésio diz que antes ia à cascata e ao rio, por causa de sua rainha. Flor diz que sente muitas saudades de Esmeralda e morre de vontade de conhecer o filho dela. Melésio diz que vai ver a Esmeralda. O velho quer juntar dinheiro para viajar para a capital. Tânia se encontra com Emiliano e revela a ele que Graziela e José Armando acabaram o namoro hoje, e isso significa que é uma ótima oportunidade para ele conquistar a moça. Tânia diz que tem planos com o José Armando e essa noite quer ir ao apartamento dele, seduzi-lo. Tânia pede que Emiliano parta para o ataque e comece fazendo uma serenata. Tânia diz que ele poderia contratar um cantor, que é amigo do José Armando, um tal de Adrian. Adrian pergunta se Esmeralda está melhor. Ela diz que sim. Ele diz que por pouco não foi cantar, mas pensou no que seu pai sempre disse, que devem trabalhar, apesar de tudo. Ele elogia as flores que Esmeralda recebeu. Esmeralda diz que alguém deve ter mandado. Ele dá boa noite para ela e sai. Enquanto isso, José Armando pensa na sua amada Esmeralda e segue desolado, sofrendo por ela. Ele ouve tocarem a campainha e vai atender. Ele vê que é Tânia. Tânia diz que veio fazer companhia para ele. Ele permite que ela entre. Bernardo pergunta à filha o que ela está preparando. Georgina diz que está organizando seu novo projeto e espera que o professor pense como ele, porque ele comenta que ela inventa coisas absurdas. Bernardo se despede da filha e diz que sentirá saudades dela quando for viajar. Georgina diz que o culpado é ele, de ser o maior cirurgião plástico do país. Georgina garante que assim que ele chegar em Paris, se esquecerá dela. Bernardo pede que ela não demore muito para irem jantar. Emiliano contrata Adrian para fazer uma serenata para ele, na casa de uma pessoa. Vitor informa Bernardo que tem uma pessoa o esperando na biblioteca, e essa pessoa disse que era amigo dele há muito tempo.
Emiliano contrata o grupo de mariachis e eles cantam em frente à casa de Graziella. Adrian é o cantor do espetáculo. O moço canta como sempre, com muito sentimento. Bernardo vê que Lúcio Malavé, seu amigo, está ali e fica surpreso ao revê-lo. Graziella ouve o som da serenata e decide olhar na janela. Adrian fica chocado ao ver que ela mora ali e que a serenata é para ela.